Olá, olá! Começando mais uma semana aqui. E olha, promete ser daquelas, bem decisivas. Com certeza. Hoje o ritmo tá um pouco mais devagar, né? Feriado do Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, então a liquidez global dá uma diminuída. Uhum. Mas olha, é só calmaria antes da tempestade, porque a agenda tá, assim, cheia de coisa importante. Verdade. E muita coisa interligada, né? Exato. Temos pontos bem quentes pela frente. Lá fora, o foco total é nos dados de emprego de agosto nos Estados Unidos, o tal do payroll. Assim, sexta-feira. Isso. Pode dar pistas cruciais sobre o que o Fed, o Banco Central Americano, vai fazer com juros. Uhum. Que é a grande pergunta do mercado global. E aqui no Brasil, o cenário também está fervendo. Vamos ter o resultado do PIB do segundo trimestre. Que deve mostrar o impacto da Selic, né? Aqueles 15%. Exatamente. E também a produção industrial, a gente vai começar a ver o efeito desses juros altos na economia real. E para completar o quadro, começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF. Isso adiciona uma camada de tensão política que pode respingar até na relação Brasil-Estados Unidos. Pois é. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para nossa análise hoje, a gente tem aqui uns trechos de um material bem interessante, Brasil e mercados globais, uma semana de ajuste de contas, e também umas notas de mercados morning calls, então vamos tentar desempacotar isso tudo. Ótimo. O objetivo é justamente esse, né? Entender essas pressões todas, tanto na economia quanto na política brasileira nesta semana, e principalmente como os eventos aqui dentro, sabe, se conectam com o cenário internacional. Essa relação com os Estados Unidos, a política monetária global. Exato. O que eu acho fascinante é justamente essa teia, como uma coisa acaba puxando a outra, né? Tanto aqui quanto lá fora. Perfeito. Então vamos começar por esse ponto de tensão política que já está transbordando, que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF. Começa na terça, dia 2 de setembro. Isso, na primeira turma, presidida pelo ministro Zanin. E as acusações são sérias, né? Tentativa de golpe de Estado, organização criminosa. Além do Bolsonaro, tem outros réus importantes. Generais como Braga Neto, Heleno, o ex-ministro Anderson Torres. Um grupo grande. É um processo que vem rolando desde 2019, na verdade. Pois é. E as repercussões já estão sendo sentidas, inclusive fora do Brasil. Há uma leitura no governo Lula de que, bom, a pressão americana pode aumentar por causa desse julgamento. Como assim? A gente não pode esquecer que o ex-presidente Trump, lá atrás, usou esse mesmo processo como argumento para justificar o tarifaço contra o Brasil, né? E chegou a fazer ameaças a aliados do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Nossa, é verdade. E tem os relatos de bastidores que falam de possíveis reações do governo Trump se houver condenação, tipo novas sanções, talvez até usar a lei Magnitsky. Aquela lei americana para punir violações de direitos humanos e corrupção. Essa mesma. Curioso que a maioria dos ministros do STF já teve visto americano suspenso antes, né? Sério? Não sabia disso. Sim. Mas olha, tem uma análise interessante da cientista política Maria Tereza Sadek. Ela acha que o julgamento é histórico, que as provas são fortes. E que essa pressão externa, na verdade, em vez de intimidar, pode acabar, fortalecendo o STF e unindo mais os ministros. Interessante essa perspectiva. Então, essa tensão política vira, digamos, munição na briga comercial. É aí que a coisa fica bem complicada, né? Exatamente. O governo Lula decidiu responder àquele tarifaço de 50% do Trump usando um instrumento nosso, a lei de reciprocidade. Basicamente dizendo, opa, podemos fazer o mesmo. Sim, iniciaram um processo lá pela embaixada em Washington. A intenção, pelo que se diz, parece ser mais forçar um diálogo, né? O processo pode levar meses, tem consultas. É um caminho longo. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil também levou o caso para a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Que é visto mais como um ato simbólico, né? Uma cutucada. Porque na prática a efetividade ali pode ser meio limitada. Entendi. E como o pessoal aqui reagiu a essa resposta do governo? Bom, gerou preocupação na hora, né? Principalmente nos exportadores, o agronegócio na linha de frente. Imagino. O argumento deles é que o Brasil devia ter esgotado a diplomacia antes de partir para essa retaliação. Teve uma fonte do setor que falou direto. A prioridade tinha que ser dialogar e não medir forças com os Estados Unidos. Faz sentido, o risco é alto. Pois é, outros analistas veem essa manobra do Lula como meio arriscada, como se estivesse esticando a corda, sabe? E isso poderia provocar uma reação ainda mais dura do Trump, talvez mais tarifas. Dobrando a aposta, né? Exato. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, lá no Congresso, também criticou. Disseram que isso pode atrapalhar as negociações que já estavam rolando em Washington. E para complicar ainda mais, tem a questão dos minerais críticos entrando na história. Assim, o presidente Lula marcou uma reunião essa semana só sobre isso. E é com ministros, conselho de política mineral, e ele foi bem enfático na declaração, né? Algo como, ninguém vai colocar o dedo nos nossos minerais críticos e terras raras porque são nossos. Uma demarcação de território clara. E isso acontece justamente quando os americanos estavam sinalizando que o acesso a esses minerais estratégicos aqui do Brasil deveria entrar na negociação das tarifas. Ou seja, mais um ponto de atrito. A negociação fica ainda mais complexa. Não é só tarifa agora. Exato. E para adicionar mais uma camada nisso tudo, teve aquela decisão judicial importante nos Estados Unidos semana passada, né? Quais elas? Um tribunal de apelações considerou que a maioria das tarifas que o Trump impôs com base na reciprocidade eram ilegais. Ah, sim. Mas e esse é o ponto-chave. A decisão não derrubou as tarifas na prática. Elas continuam valendo, pelo menos até meados de outubro. E o governo americano já disse que vai recorrer à Suprema Corte. Então a briga judicial continua, a incerteza também. Exatamente. E para fechar esse capítulo tenso, teve a declaração do ministro Haddad, né? Reclamando publicamente que teve uma reunião cancelada com o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent. Que alegou problema de agenda. Isso. Só que no mesmo dia, o Bessent recebeu o deputado Eduardo Bolsonaro. Aí o Haddad questionou, né? Se a Casa Branca tá mesmo disposta a dialogar. Ficou um clima estranho ali. Bom, saindo um pouco dessa arena política e comercial mais direta, como é que toda essa pressão externa e a política interna batem na nossa economia aqui dentro? Os dados desta semana vão dar uma boa pista, né? Sem dúvida. Vão ser uma fotografia importante do momento. Amanhã, terça-feira, sai o PIB do segundo trimestre.
A expectativa geral é de uma freada mesmo, né? Reflexo da Selic lá nos 15%. Sim, o consenso aponta para isso. Na quarta, vem o primeiro dado importante do terceiro trimestre, a produção industrial de julho. E ainda tem balança comercial, produção de veículos. E hoje mesmo já tivemos a pesquisa Focus do Banco Central. É verdade. Mostrou uma leve quedinha na expectativa de inflação para 2027, o que é bom. E também saiu o PMI industrial, que mede o humor da indústria. E essa economia toda vai operar sobre um orçamento para 2026, o PLO, que já chegou causando polêmica, né? Foi enviado para o Congresso na sexta. Pois é, e as críticas não foram poucas. O governo está contando com algumas receitas que, bom, muitos analistas acham bem certas. Tipo o quê? Por exemplo, um corte grande em benefícios fiscais, que ainda precisa ser negociado no Congresso. Não está garantido. Arrecadação com taxação de investimentos, apostas online, que também depende de aprovação. E ainda um programa de renegociação de dívidas de grandes empresas, venda de participação em campos de petróleo lá na frente. São muitas apostas, entende? Entendo. Muita coisa que depende de fatores externos ou aprovações futuras. Exato. E as críticas dos economistas foram bem duras. Falaram em receitas superestimadas e realistas. Alguns chegaram a chamar o orçamento de peça de propaganda com hipóteses heróicas. Nossa. O ponto central da desconfiança é a diferença enorme entre a projeção do governo, que fala num pequeno superávit ano que vem, tipo 34,5 bilhões de reais, e a previsão de muitos analistas, que apontam para um déficit grande, na casa dos 100 bilhões, como calcula Warren Rena, por exemplo. Uma diferença brutal. Questionam também as projeções do governo para o crescimento do PIB, para a inflação, que parecem otimistas demais para alguns. E ainda teve aquela decisão de tirar uns gastos, tipo IBGE e IPEA, do limite do arcabouço fiscal, classificando como instituições de ciência e tecnologia, sem estimar direito o impacto disso. No debate do orçamento, promete ser longo e difícil no Congresso. E por falar em Congresso, como fica a agenda do governo por lá no meio dessa turbulência toda? Boa pergunta. O ministro Haddad continua defendendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Ele insiste que a conta fecha, compensando com a cobrança de uns 140 mil milionários. Mas a votação na Câmara essa semana é uma incógnita, né? Total. E tem esse risco do clima político pesado, por causa do julgamento do Bolsonaro, acaba contaminando essa discussão econômica. Sempre tem esse risco. E no Senado, também está na pauta a votação da PEC dos precatórios, outra medida fiscal importante. Pois é. E o mercado financeiro, claro, está de olho em absolutamente tudo isso. Na sexta, os juros futuros, o JAI, ficaram mais na defensiva. Por causa da tensão Brasil-EA e do déficit fiscal de julho, né? Exato, o déficit vem um pouco acima do esperado. Mas, apesar dessa tensão pontual na sexta, se a gente olhar o mês de agosto como um todo, as taxas de juros futuros caíram bastante. Interessante. Mas tem uma divergência aí, né? Tem sim. Enquanto o mercado aposta em mais cortes da Selic, teve uma reunião de economistas com o Banco Central na sexta e a visão ali foi mais cautelosa. Acham que só vai ter espaço para cortar juros lá em 2026. Nossa, 2026? Por quê? Citam que a inflação ainda custa a cair para a meta, a renda está alta, o desemprego está baixo, a economia ainda estaria aquecida demais para cortes mais rápidos. É uma visão mais conservadora. Entendi. E o câmbio e a bolsa, como reagiram? O dólar fechou a semana passada acima de 5,40, mas em agosto ele caiu bem, mais de 3%. A Selic alta ajuda a segurar, né? Já a bolsa, o Ibovespa, pareceu meio que ignorar os riscos e bateu recordes históricos na sexta. Fechou acima dos 141 mil pontos. Impressionante, com tanta incerteza. Pois é. No mês, a alta foi forte, mais de 6%, os bancos recuperaram bem, mas as siderúrgicas, CSN, os Minas, caíram, justamente por esse medo da retaliação americana nas tarifas. Faz sentido. E Vale e Petrobras? Subiram. E para não esquecer da inflação no bolso, a conta de luz vai continuar mais cara em setembro, né? Sim, a ANEEL manteve a bandeira vermelha patamar 2, aquela cobrança extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh. Por causa da falta de chuva. Exato. As chuvas estão abaixo da média, no pior cenário hídrico desde a crise de 2015. Isso já fez algumas casas de análise revisarem para cima a previsão do IPCA para o mês. E falando em água, a Sabesp também deu um alerta sobre os reservatórios em São Paulo, né? Deu sim. Estão no nível mais baixo para esta época do ano, desde aquela crise de 2015 também. É um ponto de atenção. Com certeza. Bom, vamos olhar um pouco para fora agora. Mesmo com o feriado hoje nos Estados Unidos, a semana lá também é de muita expectativa, principalmente com os dados do mercado de trabalho. Foco total neles. O principal é o payroll de agosto, que sai na sexta. E é bom lembrar que o dado de julho veio bem fraco, né? Abaixo do esperado. Sim, e tem até o risco de revisão para baixo desse número de julho ainda. Pois é. E antes do payroll, ainda tem outros indicadores de emprego. JOLTS, que mostra vagas abertas, o ADP do setor privado. O livro bege do Fed também, que dá um panorama regional. E os PMIs de indústria e serviços. É uma bateria de dados. E por que esses números são tão importantes agora? É porque esse esfriamento do mercado de trabalho americano foi o que deu a deixa para o presidente do Fed, o Jerome Powell, lá em Jackson Hole. Ah, sim, no simpósio. Isso. Ele praticamente confirmou um corte de juros de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, dia 17 de setembro. O mercado já está dando isso como quase certo, mais de 80% de chance. Então o primeiro corte parece encaminhado? Parece que sim. A grande questão agora é: o Fed pode fazer mais cortes ainda este ano? Se o payroll de agosto vier muito fraco, aí as apostas podem mudar de 2 para talvez 3 cortes em 2025. Entendi. Aumentaria a pressão por mais estímulo. Exato. Teve uma diretora do Fed de São Francisco, a Mary Daly, que disse recentemente que logo será hora de recalibrar a política, ou seja, cortar juros, mesmo admitindo que ainda tem incerteza sobre o impacto das tarifas na inflação. E como isso mexeu nos mercados lá fora? Bom, já mexeu nos títulos do Tesouro Americano e ajudou a derrubar o dólar globalmente em agosto. O índice DXY, que compara o dólar com outras moedas, caiu mais de 2% no mês. O mercado está apostando num Fed mais dovish, né? Menos agressivo contra a inflação. Certo.
dando um giro rápido pelo resto do mundo. China teve dados mistos de atividade industrial, continuam as tensões com os Estados Unidos sobre tecnologia. A relação EU-China segue complicada. Na Ásia, a gigante Alibaba disparou na bolsa de Hong Kong. Na Europa, as bolsas tentando uma recuperação. Nas commodities, o petróleo continua em alta, muito por causa da guerra na Ucrânia. Já o minério de ferro deu uma caída por causa dos estoques na China. Ouro ainda perto de recordes. E na geopolítica, tivemos notícias sobre um plano americano para gás após guerra, Putin visitando a China e criticando sanções. E o Trump sugerindo um encontro a 3 sobre a Ucrânia. Sempre movimentado. Sempre. E antes da gente fechar, vale só umas menções rápidas de notícias corporativas aqui do Brasil que chamaram a atenção. Claro. No GPA, o antigo Pão de Açúcar, a família mineira Coelho Diniz virou a maior acionista, passou o grupo francês Casino. Movimentação importante no varejo. Sim, o Mercado Livre comprou uma rede de farmácias em São Paulo, a Target. A expansão deles continua forte. E a Petrobras sinalizou que está vendo com bons olhos uma proposta da gestora IG4 Capital pela Braskem, a petroquímica. A novela da Braskem continua. Continua. Bom, então pra gente tentar amarrar tudo isso, estamos entrando numa semana de altíssima voltagem, né? Tem um clímax político aqui no Brasil com o julgamento no STF. Ao mesmo tempo, a economia passando por um teste de realidade com dados de PIB e indústria. O orçamento novo já chega sob forte desconfiança. Muitos questionamentos. E tudo isso acontecendo com a relação Brasil e UA bem tensionada e o mundo inteiro de olho nos próximos passos do Fed lá fora. É muita coisa junta. Exato. A palavra-chave é essa mesmo, interconexão. A política externa, principalmente essa briga com os Estados Unidos, afeta diretamente a nossa economia. Via tarifa, via confiança, via câmbio. Sim. E ao mesmo tempo, o que Fed decide sobre os juros lá fora, meio que dita o ritmo pro apetite a risco em mercados como o nosso. E nesse cenário todo, o que chama atenção é a resiliência recente da nossa bolsa, né? Batendo recorde com tanto risco no radar. É um ponto interessante, essa resiliência chama a atenção mesmo. Fica então uma reflexão pra gente pensar. Com tantas pressões convergindo ao mesmo tempo, esse julgamento histórico, as tensões comerciais, o debate fiscal interno, a decisão do Fed ali na esquina, até onde vai essa resiliência que a gente viu nos mercados brasileiros? Será que é sustentável? Ou talvez, olhando um pouco mais para frente, qual é o significado real dessa disputa que surgiu meio que de lado no meio da crise das tarifas, que é a disputa pelos minerais estratégicos entre Brasil e Estados Unidos? É um tema que pode ganhar muito mais força, né? São perguntas que, com certeza, vão continuar ecoando bem depois que essa semana acabar.